Então, no caso, como a gente vai calcular essa variação de entalpia? Uma vez que a gente tem os valores de entalpia padrão de formação, e aqueles que são convencionados como sendo zero, foi possível determinar o valor de entalpia de todos os outros. Como foi feito isso? Fazendo o que a gente chama de variação de entalpia de reação. Professor, o que é essa variação de entalpia de reação? É o calor liberado ou absorvido durante uma reação química a pressão constante. Ele vai ser a soma das entalpias de formação dos produtos menos a soma das entalpias de formação dos reagentes, multiplicando sempre pelos coeficientes estequiométricos. Então, quando essa variação for positiva, a gente tem que o sistema é endotérmico. Então, ele vai absorver calor da vizinhança. Quando você tem essa variação sendo negativa, então a variação de energia ela vai ser exotérmica. Então, ele vai estar liberando calor para a vizinhança. Então, por exemplo, aqui a gente tem a primeira imagem de um papel pegando fogo. Como essa reação, toda reação de combustão ela é exotérmica praticamente. Então, se você colocar a mão perto de uma reação exotérmica, você vai sentir quente. Por quê? Porque do papel para a sua mão está chegando calor liberado pela reação. Aqui a gente tem não uma reação química, mas uma transformação de fusão, ou seja, derretimento do gelo. O que é que vai acontecer? Se você colocar um gelo na mão, você vai sentir frio. Por quê? Porque para derreter o gelo, ele precisa receber calor da sua mão. É um processo endotérmico. Então, como ele recebe calor, a variação de entalpia dele vai ser positiva e você tem a sensação de frio, porque ele está roubando o calor da sua mão. Então, esses gráficos aqui de baixo, eles representam essas variações de entalpia. Então, quando a gente tem uma reação exotérmica, o que é que acontece? A entalpia antes da transformação é maior e depois da transformação é menor. Quando você tem uma reação endotérmica, a entalpia antes da reação ela vai ser menor do que depois da reação. Então, professor, como é que eu faço isso na prática? Vamos pegar aqui uma reação para a gente determinar. Calculando a variação de entalpia de uma reação baseando-se em dados de entalpia de formação. Como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos identificar quem é reagente e quem é produto. A seta, gente, ela sempre indica transformação. Então, quem está do lado direito é produto, quem está do lado esquerdo é reagente. Lembre-se sempre que estado físico ele importa. Fase de agregação de estado físico importa. Então, toda vez que você for procurar uns dados em uma tabela, você tem que verificar se o estado físico está correto. Então, a variação de entalpia de reação nesse caso vai ser o quê? Está aqui o R que é de reação. Então, ele vai ser, quem são os produtos? Ferro e alumínio. Então, vai ser 2 vezes a variação de entalpia de formação do ferro no estado sólido, mais a entalpia de formação do Al2O3 no estado sólido, menos, agora a gente vai tirar a energia dos reagentes, menos a entalpia de formação do F2O3, menos a entalpia de formação do alumínio multiplicado pelo coeficiente estequiométrico dele, que é 2. Beleza? Se vocês observarem, a gente vai ter duas substâncias simples aqui. Uma delas é o alumínio, a outra é o ferro. Por convenção, substâncias simples mais abundantes têm entalpia padronizada como sendo igual a 0. Então, se a questão por acaso não der, você já entenda que é 0. Não precisa obrigatoriamente ter ela para calcular. Então, vamos lá. A variação de entalpia de reação vai ser 2 vezes a entalpia de formação do ferro, 2 vezes 0, mais a entalpia de formação do trióxido de alumínio. Vai ficar menos 1.676,7 kJ, menos entalpia de formação do óxido de ferro 3. Vai ser o quê?
vai ser menos 824,2 kJ. Como vai estar multiplicado pelo coeficiente estequiométrico, então esse mol ele acaba desaparecendo no processo de cálculo. Menos 2 vezes a entalpia de formação do alumínio, que a gente já viu que é zero. Então, no final das contas, a variação dessa entalpia de reação ela vai ser igual a 824,2 kJ menos 1.676,7 kJ. Então, a gente já viu que o número negativo é maior, então essa entalpia de reação vai ser negativa e o valor dela vai ser de 852,5 kJ. Então, esse aqui é o valor da reação. Como é negativo, a gente tem que essa reação é isotérmica. Portanto, ela libera calor. Ela vai aquecer a vizinhança. Se você fizer e colocar a mão perto, ela corre risco até de queimar a sua mão. Certo? Ela é tão quente que, antigamente, quando o povo ia fazer trilho, essa reação é chamada de reação da termita. Você fazia essa reação para que o ferro derretesse, fundisse e você conseguisse soldar um trilho de um trem. Além de utilizar as entalpias de formação, para calcular uma entalpia de reação, você pode utilizar outro método, que é chamado método das entalpias de ligação. Então, quando você tem a formação de uma ligação química, o que acontece? Você inicialmente, deixa eu colocar, vamos ampliar aqui a tela. Você tem dois átomos que estão mais afastados. À medida que eles estão se aproximando, a energia deles vai diminuindo. Vai chegar num determinado ponto que essa energia é mínima. Esse abaixamento aqui, desde o zero, que é quando eles estão bem afastados até essa energia mínima, é chamado de energia de ligação. Então, essa energia de ligação ela depende do tipo de átomo que você está utilizando. Então, essa energia ela pode ser calculada como energia necessária para você quebrar 1 mol de ligações. Ela também é chamada de energia de dissociação. Do inglês vem Bond Dissociation Energy, certo? BDE. Então, quando você tem uma reação química, a gente já viu que pode ter quebras e formações de ligação. Então, a variação de entalpia de uma reação, ela pode ser dada como sendo a energia das ligações que são quebradas, dos reagentes, menos a energia das ligações formadas. Por quê? Quebra de ligações recebe energia. Se você olhar a tabela anterior, vocês vão ver que todos os valores são positivos. Então, todos os valores ali são de quebra de ligação. Se o de quebra de ligação é positivo, o oposto, que é a formação da ligação, tem que ser negativo. Então, por isso que aqui o produto vem com negativo na frente e a quebra, as ligações do reagente são positivas. Então, por exemplo, dados os valores de entalpia de ligação, calcule a variação da entalpia de reação da reação H2 mais I2, formando 2HI. Então, vamos ver aqui. Os reagentes que a gente tem o H2 e o I2. E aqui vai ser formado o quê? Vai ser formado duas moléculas de HI. Vamos agora atribuir os valores das ligações. A ligação do hidrogênio é de 432 kJ por mol. Aí, do iodo, essa ligação já é mais fraca, é 149 kJ. A energia de ligação HI é de 295 kJ cada ligação. Aqui, como a gente tem duas, vai ter que multiplicar. Então, o que vai acontecer, gente? A energia de reação ela pode ser estimada a partir das ligações quebradas e formadas. Então, vamos calcular primeiro as quebradas. Vai ficar 432 mais 149. Positivo porque você precisa dar energia para essas ligações quebrarem. Menos agora as energias formadas. Aqui a gente vai ter duas ligações com valor de 295, certo? kJ. Então, isso aqui, a resposta, lembrando, vai dar em kJ. Essa energia de ligação, ela vai ser o quê? 432 com 149, quanto é que dá esse valor aqui? Vai dar
581 kJ menos, isso aqui vai dar 590 kJ. Então, esse ΔH de reação, ele vai ser isotérmico de menos 9 kJ. Beleza? Então, gente, o que acontece? As entalpias elas foram padronizadas para que as substâncias simples elas tenham, por padrão, um valor de entalpia de formação igual a zero. Então, as outras entalpias tabeladas, como é que elas foram encontradas? Fazendo a síntese da reação das entalpias de formação. Como é que é feita a reação de formação? Você pega a substância simples, reage para formar um composto. Então, você tem a formação. Nem sempre no laboratório dá para fazer a síntese certa a partir das substâncias elementares. Por quê? Risco de acidente, risco de envenenamento e às vezes as reações elas podem ocorrer de forma paralela, gerando mais de um produto. Como é o caso da reação de formação, quando você tem carbono reagindo com O2, metade de O2 formando monóxido de carbono, certo? Essa reação ela não produz só monóxido de carbono, ela acaba produzindo, por uma reação paralela, o CO2. Então, como é que foi determinado as entalpias de formação desses compostos que são mais difíceis de sintetizar? Através de uma lei termoquímica chamada lei de Hess. O que diz a lei de Hess? Se você tem uma reação que ela é soma de duas ou mais reações, então a energia total para o processo global ela vai ser a soma das energias individuais. Então, isso vai gerar três consequências para as reações. O que vai acontecer? Se por acaso a reação puder inverter, então em vez de carbono mais oxigênio dando CO2, você tem CO2 formando carbono mais O2, o valor de energia envolvido teria que ser o mesmo, valor absoluto, 393,3 kJ, só que com o sinal invertido devido ao sentido da reação ter invertido. Certo? Então, nesse sentido, a reação é exo, no sentido oposto, ela tem que ser endotérmica. Segundo critério, o valor de energia que acompanha uma reação termoquímica ele está associado aos coeficientes estequiométricos. Então, se você muda a proporção de reação, então, por exemplo, você tem 2 carbono reagindo com 2 equivalentes de O2, formando 2 equivalentes de CO2, você mexeu na quantidade de reagente produto. Se você aumentou a quantidade de produto, a quantidade de energia liberada vai aumentar na mesma proporção. Então, aqui o valor de entalpia vai ser de menos 786,6 kJ, exatamente 2 vezes maior. A terceira consequência é talvez a mais interessante. É você combinar duas equações que você sabe o valor de entalpia de reação para gerar uma terceira. Então, como é que é feito isso? Então, por exemplo, eu quero saber o valor de entalpia para a reação carbono mais O2 formando CO2, certo? Essa representação está simplificada. Tem que vir os estados físicos e as fases de agregação juntos. Só lembrando. Então, vai ficar o quê? Como é que é feita essa soma? Reagente soma com reagente, produto soma com produto. Então, aqui a gente tem a etapa 1, aqui a gente tem a etapa 2, e aqui a gente tem o que a gente chama de reação global. Se você tiver espécies que numa etapa é reagente e na outra é produto, se tiverem na mesma quantidade, a gente pode cancelar, como é o caso do monóxido de carbono aqui. Ó. A gente pode cancelar. E se você tiver espécies iguais do mesmo lado, você soma. Então vai ficar carbono mais metade com metade dá 1. E isso aqui vai dar CO2. Então, se a reação global é a soma dessas duas etapas, então o que acontece? A entalpia total da reação global é a soma das duas entalpias, aqui da etapa 1 e da etapa 2. Então, essa variação de energia ela vai ser de menos 393,3 kJ.
beleza?